Nesse vídeo, você será transportado para um universo de coragem, sacrifício e fé inabalável. Imagine seguir um chamado tão poderoso que te leva a enfrentar perseguições impiedosas e a pagar com a própria vida. Mas, e se eu te dissesse que essa foi a realidade de 12 homens que caminharam ao lado de Jesus Cristo? Suas histórias vão além de pregações e milagres. Elas terminam de forma trágica, mas eternamente marcante. De crucificações e torturas brutais a exílios solitários, cada um dos apóstolos escreveu o capítulo final de sua vida com sangue e devoção. Prepare-se para descobrir como esses homens simples transformaram o sofrimento em um legado eterno. Cada detalhe vai te deixar sem fôlego. Fique conosco e testemunhe o preço que eles pagaram pelo amor a Cristo. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador simples da Galileia, escolhido por Jesus para ser um dos pilares de sua obra na terra. Jesus deu-lhe o nome de Pedro, que significa rocha, e declarou que sobre ele edificaria sua igreja. Após a ressurreição de Cristo, Pedro assumiu a liderança dos apóstolos, tornando-se uma figura central na expansão do cristianismo. Sua coragem e eloquência foram essenciais para pregar o Evangelho, mesmo diante de perseguições intensas. Ele viajou por diversas regiões, incluindo Antioquia e Jerusalém, consolidando comunidades cristãs e enfrentando desafios que colocavam sua vida em risco. Em Roma, durante o reinado do imperador Nero, Pedro foi preso por sua fé e influência crescente. Os relatos indicam que ele foi condenado à crucificação, uma forma de execução cruel reservada aos criminosos e escravos. Porém, ao se deparar com sua sentença, Pedro fez um pedido inesperado, que fosse crucificado de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu mestre e salvador. Esse ato final de humildade marcou profundamente a história cristã, transformando a cruz invertida em um poderoso símbolo de devoção, autossacrifício e humildade. Mesmo em seus momentos finais, Pedro permaneceu firme na fé que professara por toda a vida. Sua morte não apenas selou seu testemunho como mártir, mas também fortaleceu os cristãos perseguidos que encontraram em sua história uma fonte de inspiração e perseverança. A tradição afirma que ele foi sepultado no local onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos mais sagrados e icônicos marcos do cristianismo. A cruz invertida de Pedro, apesar de frequentemente mal compreendida ao longo dos séculos, continua a representar sua entrega total à missão de Cristo. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus, tendo antes sido discípulo de João Batista. Quando ouviu João proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus, André imediatamente reconheceu a importância daquele momento e levou seu irmão Pedro ao encontro do Messias. Esse gesto de apresentar outros a Cristo marcou sua vida e missão, pois ele se destacou como um apóstolo que constantemente conectava pessoas à mensagem do Evangelho. André é lembrado por sua profunda fé e zelo missionário, que o levaram a pregar em terras distantes após a ascensão de Jesus. Após o Pentecostes, André percorreu regiões como a Grécia, a Ásia Menor e possivelmente até a Rússia, levando a mensagem de Cristo para povos que nunca haviam ouvido falar do Evangelho. Sua coragem e dedicação enfrentaram inúmeras adversidades, mas ele nunca abandonou sua missão. Na Grécia, enquanto pregava na cidade de Patras, atraiu a ira das autoridades locais por converter muitos ao cristianismo. Recusando-se a renegar sua fé ou cessar sua pregação, André foi condenado à crucificação. O tipo de cruz escolhido para seu martírio era incomum, em forma de X, e ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Ele foi amarrado e não pregado à cruz, prolongando seu sofrimento por dias. Contudo, mesmo nessa posição de agonia, André não cessou de evangelizar.
Os relatos afirmam que ele continuou pregando para todos que passavam, falando do amor de Cristo e da promessa de vida eterna. Sua voz, embora enfraquecida, ecoava com esperança, tocando profundamente os corações daqueles que o ouviam. O sacrifício de André transformou a cruz em X, em um poderoso símbolo de evangelismo incansável e perseverança na fé. Sua morte inspirou cristãos por gerações, lembrando que mesmo nos momentos de maior sofrimento, a mensagem do Evangelho pode brilhar com força. Tiago Maior, filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Junto com Pedro e João, ele fazia parte do círculo íntimo de Cristo, testemunhando eventos cruciais como a transfiguração e a agonia no jardim do Getsêmani. O apelido Filho do Trovão, dado por Jesus, reflete sua paixão e ardor espiritual, características que marcaram seu ministério desde o início. Como um dos apóstolos mais próximos de Jesus, Tiago desempenhou um papel fundamental na propagação inicial do cristianismo. Após a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo no Pentecostes, Tiago começou a pregar o Evangelho com coragem e determinação. Sua missão o levou a enfrentar feroz oposição das autoridades religiosas e políticas da época. Em Jerusalém, Tiago tornou-se alvo do rei Herodes Agripa I, que buscava agradar os líderes judeus ao reprimir o crescimento da comunidade cristã. Sob seu comando, Tiago foi capturado e condenado à morte por decapitação, um ato que o tornou o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. De acordo com a tradição, sua execução foi marcada por um testemunho de fé impactante. Disse que um dos guardas que acompanhava Tiago até o local da execução ficou tão tocado pela coragem e serenidade do apóstolo que declarou sua própria fé em Cristo e foi martirizado ao lado dele. Esse episódio ilustra o poder transformador da fé de Tiago, que continuou a inspirar mesmo nos momentos finais de sua vida. Embora sua trajetória tenha sido curta em comparação com outros apóstolos, o impacto de Tiago Maior foi profundo. Ele se tornou um símbolo de coragem e fidelidade, especialmente para os cristãos perseguidos ao longo dos séculos. Sua sepultura, segundo a tradição, foi descoberta na Espanha, onde o apóstolo teria levado o Evangelho antes de sua morte. Este local deu origem ao famoso Caminho de Santiago, uma rota de peregrinação que atrai milhões de fiéis até hoje. João, conhecido como o discípulo amado, ocupou um lugar especial entre os apóstolos. Ele era irmão de Tiago Maior, filho de Zebedeu e pescador antes de ser chamado por Jesus. Junto com Pedro e Tiago, João fazia parte do círculo íntimo de Cristo, presenciando momentos únicos como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia no jardim do Getsêmani. Seu título de amado reflete a relação singular de proximidade e confiança que Jesus tinha com ele, demonstrada especialmente no momento em que foi confiado a cuidar de Maria, mãe de Jesus, após a crucificação. Após a ascensão de Cristo, João desempenhou um papel central na igreja primitiva, dedicando sua vida à pregação do Evangelho e ao fortalecimento da fé cristã. Ele atuou em diversas regiões, incluindo Éfeso, onde liderou comunidades cristãs em meio a perseguições severas. Apesar das provações, João manteve-se firme em sua missão, escrevendo o Evangelho que leva seu nome, além de 3 cartas repletas de ensinamentos espirituais e exortações ao amor e à verdade. No final de sua vida, sob o governo do imperador Domiciano, João foi exilado para a ilha de Patmos, um lugar árido e inóspito no mar Egeu. Lá, ele foi submetido a isolamento e sofrimento, mas encontrou consolo em sua comunhão com Deus. Durante esse período, João recebeu uma visão extraordinária que ele registrou no livro do Apocalipse. Esse texto profético não apenas revela o triunfo final de Cristo sobre o mal,
mas também oferece esperança aos cristãos perseguidos, garantindo-lhes que sua fé não seria em vão. João foi o único apóstolo a morrer de causas naturais, vivendo até a idade avançada, provavelmente por volta dos 90 anos. Contudo, sua longa vida foi marcada por lutas e testemunhos profundos de fé. Ele viu amigos próximos e companheiros de missão sofrerem martírio, mas continuou proclamando o amor de Cristo até o fim. Sua vida é um testemunho de resistência espiritual e esperança inabalável, inspirando gerações de cristãos a permanecerem fiéis, mesmo em tempos de adversidade. Tiago Menor, filho de Alfeu, é frequentemente identificado como um dos 12 apóstolos e uma figura central na igreja primitiva. Diferenciado de Tiago Maior, ele é chamado Menor, provavelmente devido à sua estatura ou idade mais jovem. Tiago também é associado ao título de irmão do Senhor, sendo mencionado como um dos parentes de Jesus. Ele assumiu um papel de destaque como líder da igreja em Jerusalém, guiando os primeiros cristãos em um período de intenso crescimento e perseguição. Como pastor e líder espiritual, Tiago era conhecido por sua sabedoria, humildade e devoção fervorosa à oração. Ele desempenhou um papel fundamental no Concílio de Jerusalém, registrado no livro de Atos, ajudando a resolver conflitos importantes entre os cristãos judeus e gentios. Sua influência era tão significativa que ele se tornou uma figura respeitada até entre os judeus que não seguiam Jesus, sendo muitas vezes chamado de Tiago o Justo. No entanto, sua posição de destaque e sua firmeza em proclamar Cristo como o Messias atraíram a hostilidade das autoridades religiosas. De acordo com a tradição, Tiago foi levado ao pináculo do templo em Jerusalém, um local de grande visibilidade, e desafiado a negar sua fé publicamente. Ao invés disso, ele aproveitou a oportunidade para testemunhar sobre Jesus, reafirmando sua fé diante da multidão. Esse ato de coragem enfureceu seus acusadores, que o lançaram do alto do templo. Apesar da queda, Tiago sobreviveu inicialmente, mas foi brutalmente apedrejado enquanto orava por seus algozes, até que um golpe final tirou-lhe a vida. Seu martírio tornou-se um símbolo de fé inabalável e de perdão. Mesmo diante da mais cruel adversidade, Tiago permaneceu fiel até o último suspiro, inspirando gerações de cristãos a manterem a integridade espiritual em tempos de provação. Filipe, um dos 12 apóstolos de Jesus, desempenhou um papel fundamental na disseminação do Evangelho, especialmente nas regiões fora de Jerusalém. Ele foi chamado por Jesus de forma semelhante a outros discípulos, mas rapidamente se destacou por sua habilidade em pregar e sua disposição em levar a mensagem de Cristo a terras distantes. Filipe é conhecido por sua participação em alguns momentos-chave do ministério de Jesus, incluindo o episódio de quando ele trouxe Natanael a Cristo, após Jesus o ter identificado como um homem sem dolo. Após a ascensão de Cristo e o Pentecostes, Filipe iniciou sua missão evangelística fora da Judéia, focando principalmente na Ásia Menor, onde a oposição ao cristianismo era feroz. Ele percorreu cidades como Hierápolis, na região da Frígia, e outros lugares no que hoje é a Turquia, onde enfrentou resistências das autoridades locais e líderes religiosos pagãos. Seu trabalho missionário não só converteu muitos gentios, mas também estabeleceu raízes para as primeiras comunidades cristãs nessas áreas. A grande virada em sua jornada ocorreu quando Filipe conseguiu converter a esposa de um poderoso governador local. Esse feito atraiu a ira do governante, que não apenas condenou Filipe à morte, mas também procurou silenciar a mensagem cristã que ele propagava com tanto fervor. O apóstolo foi então preso, torturado e finalmente condenado à crucificação.
No entanto, sua morte foi marcada por um ato extraordinário de coragem e fé. Durante sua crucificação, Filipe, mesmo em agonia, não se calou. Ele continuou pregando o Evangelho, proclamando a glória de Cristo e convidando aqueles que o observavam a se arrependerem e crerem na Boa Nova. Disse que ele fez isso por horas, com sua voz ainda firme e convicta, proclamando a verdade do reino de Deus até o último momento. Seu testemunho foi um exemplo impressionante de resistência espiritual diante do sofrimento e da morte, simbolizando a força da fé que não pode ser silenciada, mesmo diante das circunstâncias mais extremas. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos apóstolos de Cristo, conhecido por sua sinceridade e busca pela verdade. Quando foi chamado por Filipe, Natanael inicialmente questionou a possibilidade de algo bom vir de Nazaré, mas, ao encontrar Jesus, imediatamente reconheceu nele o Messias, sendo um dos primeiros a se declarar seguidor do Salvador. Ao lado dos outros apóstolos, Bartolomeu se dedicou com fervor à missão de espalhar o Evangelho, levando a mensagem de Cristo a regiões distantes e desafiadoras. Acredita-se que Bartolomeu tenha pregado em várias áreas do Oriente, com uma missão notável na Índia, onde iniciou a propagação do cristianismo e estabeleceu algumas das primeiras comunidades cristãs. Em suas viagens, também pregou na Armênia, região conhecida por sua resistência ao cristianismo devido à forte presença de religiões pagãs. Bartolomeu enfrentou constantes adversidades enquanto se dedicava à evangelização nessas terras. Sua habilidade em comunicar a mensagem de Cristo e sua integridade em testemunhar a verdade lhe garantiram seguidores, mas também trouxeram a ira das autoridades locais, que viam sua pregação como uma ameaça à ordem estabelecida. Em uma dessas regiões, a oposição ao seu trabalho missionário atingiu um ápice brutal. Bartolomeu foi preso e severamente torturado. Sua morte é registrada como uma das mais horríveis entre os apóstolos. Ele foi esfolado vivo, uma forma de tortura impiedosa que visava não apenas matar, mas desfigurar e humilhar. No entanto, apesar de sua dor física indescritível, Bartolomeu manteve sua fé intacta até o final. Mesmo enquanto sua pele era arrancada de seu corpo, ele não cessou de louvar a Deus e de proclamar o nome de Cristo. Após o sofrimento indescritível do esfolamento, Bartolomeu foi decapitado, encerrando assim sua vida terrena. Seu martírio, embora extremamente brutal, não quebrou sua fé, e ele se tornou um símbolo de resistência espiritual diante da crueldade humana. Seu sacrifício foi um testemunho poderoso de como a fé em Cristo pode resistir até aos momentos mais terríveis de sofrimento e angústia. A imagem de Bartolomeu, perseverando em sua missão até o último momento, continua a ser um exemplo eterno de como a luz da fé pode brilhar, mesmo nas circunstâncias mais escuras e dolorosas. Tomé, um dos 12 apóstolos, ficou famoso pela sua dúvida em acreditar na ressurreição de Jesus após a morte de Cristo. Quando os outros discípulos relataram que tinham visto o Senhor ressuscitado, Tomé foi inflexível em sua incredulidade, declarando que só acreditaria se visse as marcas dos cravos e pusesse seu dedo na ferida de Jesus. Quando finalmente teve a oportunidade de tocar as cicatrizes de Cristo, sua fé foi restaurada instantaneamente e ele exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" Esse momento se tornou emblemático, pois é um exemplo claro de como a dúvida pode ser superada pelo encontro direto com a verdade divina. A experiência de Tomé reflete um processo de transformação profunda, que é muitas vezes a jornada de muitos crentes, da dúvida à fé ardente e irrevogável. Após a ascensão de Cristo, Tomé se dedicou a espalhar o Evangelho com grande paixão. Seu testemunho se tornou ainda mais poderoso, pois ele não apenas acreditou, mas também se comprometeu
a compartilhar a mensagem da ressurreição com o mundo. Tomé, que antes duvidara, agora se tornou um apóstolo implacável, levando a palavra de Cristo a lugares distantes, onde sua fé e coragem seriam testadas de maneiras impensáveis. O apóstolo Tomé viajou até a Índia, onde se estabeleceu para pregar, e foi ali que ele encontrou um grande número de pessoas dispostas a ouvir a mensagem cristã. Em meio a essa missão evangelística, ele enfrentou forte oposição das autoridades locais, que viam a nova fé como uma ameaça ao status quo religioso e político. Acredita-se que, após converter um número significativo de indianos ao cristianismo, Tomé foi perseguido e, durante um momento de oração, foi atacado por um soldado local que o atravessou com uma lança. Mesmo enquanto a dor da ferida profunda se abatia sobre ele, Tomé não cessou de orar, oferecendo sua vida como sacrifício de fé. A morte de Tomé foi tragicamente violenta, mas também simboliza a plena transformação de um homem que passou da dúvida para uma fé inabalável. Simão, o Zelote, é uma figura enigmática e fascinante entre os apóstolos de Jesus. Seu título, Zelote, nos remete a um grupo de judeus fervorosos que defendiam a independência de Israel e estavam dispostos a lutar contra a ocupação romana. Embora os detalhes sobre a vida de Simão antes de seu chamado sejam escassos, sua afiliação a este movimento sugere que ele era alguém profundamente comprometido com a causa da libertação de seu povo. Contudo, o encontro com Jesus transformou radicalmente suas prioridades. Em vez de continuar a buscar a libertação através da força e da violência, Simão tornou-se um seguidor do Messias, dedicando-se à propagação do Evangelho com a mesma intensidade com que antes buscava a liberdade política para Israel. Após a ascensão de Cristo, Simão seguiu fielmente sua missão de evangelizar, mas as viagens de pregação o levaram a terras extremamente hostis, longe da familiaridade e proteção da Judéia. Ele se estabeleceu na Pérsia, uma região onde o cristianismo era uma ideia subversiva e rejeitada, especialmente em uma época de domínio de religiões pagãs e de um império que não tolerava novas doutrinas que ameaçassem a estabilidade política ou religiosa. Apesar das imensas dificuldades e da constante ameaça de perseguição, Simão não recuou. Ele seguiu proclamando a mensagem de Cristo, ganhando discípulos e estabelecendo comunidades, mesmo sabendo que isso poderia significar sua morte. Sua determinação em pregar, mesmo em um território tão hostil, é um testemunho de sua coragem e da profunda convicção que ele tinha na verdade do Evangelho. De acordo com a tradição, o martírio de Simão aconteceu de maneira brutal e simbólica de sua fé inabalável. Ele foi preso, torturado e finalmente condenado à morte de uma maneira particularmente cruel. Ele foi cerrado ao meio. Essa forma de execução não era apenas uma maneira de eliminar um prisioneiro, mas também uma tentativa de destruir sua dignidade e eliminar seu testemunho, tornando sua morte um ato de desumanização completa. No entanto, mesmo durante esse sofrimento inimaginável, Simão manteve sua fé firme. Disse que ele continuou a testemunhar sobre Cristo até seus últimos momentos, revelando a sua coragem indomável e a fé que ele havia abraçado com toda a sua alma. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeus, é uma figura frequentemente menos destacada entre os apóstolos, mas sua vida e morte foram imensamente significativas no contexto do cristianismo primitivo. Ele era primo de Jesus, o que o ligava de forma única ao Salvador, e como tantos dos apóstolos, teve sua vida transformada pelo chamado de Cristo. O próprio nome Tadeu pode significar coragem ou valente, um reflexo de sua personalidade destemida e de sua disposição em seguir a missão do Mestre, mesmo diante das dificuldades mais extremas.
Ao contrário de outros apóstolos, que tinham papéis mais proeminentes, Judas Tadeu frequentemente permanece na sombra, mas sua importância nas comunidades cristãs não pode ser subestimada. Ele é lembrado por sua devoção incansável ao Evangelho e pela forma como continuou a pregar e a espalhar a mensagem de Cristo após a ascensão de Jesus. Após a ressurreição de Cristo e a ascensão ao céu, Judas Tadeu se dedicou à pregação do Evangelho, viajando por diversas regiões para levar a palavra de Deus. Como muitos dos apóstolos, ele foi chamado a enfrentar terras difíceis e hostis, onde a oposição ao cristianismo era feroz. Ele pregou ao lado de Simão, o Zelote, na Pérsia, uma área onde o cristianismo estava em seus estágios iniciais e onde o risco de perseguição e martírio era constante. A Pérsia, com sua forte tradição religiosa e política, não via com bons olhos a pregação de uma nova fé que desafiasse os fundamentos do império e das crenças estabelecidas. Acredita-se que Judas Tadeu tenha enfrentado várias tentativas de dissuasão e tortura, mas sua fé inabalável e sua devoção à missão de Cristo não o impediram de continuar sua obra. Sua coragem e compromisso foram manifestos nas terras da Pérsia, onde, apesar das ameaças constantes, ele não desistiu de pregar a boa nova de Jesus. Sua dedicação em espalhar a mensagem de Cristo foi tamanha que ele se tornou um alvo para as autoridades locais, que o viam como uma ameaça à ordem estabelecida. O martírio de Judas Tadeu aconteceu de maneira brutal e violenta. Ele foi capturado pelas autoridades locais e, como muitos dos primeiros cristãos, foi executado por sua fé. A tradição conta que ele foi morto a golpes de machado, um fim sangrento e cruel, típico das perseguições que os cristãos enfrentaram nas primeiras décadas da Igreja. Mesmo diante dessa morte terrível, não há relatos de que Judas Tadeu tenha recuado ou mostrado qualquer tipo de medo. Sua última hora foi uma demonstração de força espiritual, pois ele continuou fiel à sua missão até o último suspiro. A violência de sua morte não apagou a luz do seu testemunho. Ao contrário, a coragem com que enfrentou seu martírio apenas solidificou a importância de sua mensagem de fé, amor e dedicação a Cristo. Judas Iscariotes é, sem dúvida, uma das figuras mais trágicas e sombrias entre os apóstolos de Jesus. Ele foi escolhido por Cristo para ser um dos 12 e, como tal, esteve próximo do Salvador em momentos de grande intimidade. Judas compartilhou com os outros apóstolos o privilégio de ouvir os ensinamentos de Jesus, presenciar milagres extraordinários e até mesmo participar da missão de pregar e curar. Porém, apesar da proximidade com o Mestre, Judas acabou se tornando a encarnação da traição, entregando Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. O ato de Judas não foi apenas uma traição política ou religiosa. Foi uma violação profunda da confiança que Jesus depositou nele, uma ação que carregaria consequências devastadoras, tanto para Jesus quanto para ele próprio. O motivo que levou Judas a trair Jesus nunca é totalmente explicado nas Escrituras, mas vários fatores podem ter contribuído para sua decisão. Alguns estudiosos sugerem que Judas, como muitos judeus de sua época, esperava que Jesus fosse um líder político ou militar que libertasse Israel do domínio romano. Talvez, ao perceber que Jesus não atenderia a essas expectativas e que sua mensagem tomava um caminho mais espiritual e radical, Judas sentiu-se frustrado e desiludido. A ganância também pode ter desempenhado um papel importante, pois ele aceitou a oferta dos sacerdotes de 30 moedas de prata, uma quantia considerável, mas que, na verdade, representava o preço de uma traição irreparável. A tentação do lucro imediato e o desejo de poder acabaram por cegar Judas, levando-o a escolher o caminho da traição.
A cena da traição é marcada por grande angústia e dor, pois Judas não apenas entregou Jesus aos seus inimigos, mas o fez com um beijo, um gesto de afeição, que ironicamente simbolizava a mais profunda traição. Ao ver Jesus preso e sabendo das consequências dessa entrega, Judas foi consumido pelo arrependimento, mas o arrependimento que sentiu não foi suficiente para trazê-lo de volta ao perdão. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, mas ao ser rejeitado, ficou ainda mais angustiado. A dor que Judas sentia em seu coração não era apenas um lamento pela traição cometida, mas também pela revelação do quão irremediável era sua ação. Judas, então, se retirou para um lugar isolado, onde, tomado por um desespero profundo, decidiu tirar sua própria vida. Sua morte foi um ato de fuga diante da culpa e da vergonha, um último e desesperado gesto de quem não conseguia suportar o peso de sua traição e o arrependimento tardio. Ele se enforcou, e sua morte foi marcada pelo silêncio e pelo abandono, um reflexo de sua queda espiritual. A tragédia de Judas Iscariotes é um poderoso lembrete dos perigos da ganância, da cegueira espiritual e do arrependimento tardio. Ele teve a chance de se redimir, mas, ao invés de buscar o perdão de Cristo, ele se afundou na desesperança. Cada apóstolo, com sua singularidade e coragem, deixou um legado espiritual que transcende o tempo. Suas mortes, longe de serem meramente trágicas, tornaram-se sementes de fé que germinaram ao longo dos séculos, inspirando milhões a seguir o caminho de Cristo, independentemente do custo.